Amém, irmãos? Amém, igreja? Quantos estão felizes aqui esta noite? Vamos orar um pelos outros? Aonde há oração, há poder. Aonde há comunhão, a bênção do Senhor é ordenada. E o Senhor quer continuar ordenando a bênção dele sobre a minha e a sua vida. De sorte que eu quero te convidar a ficar de pé nesta hora. E você vai pegar esse irmão que normalmente você não costuma orar com ele. Vamos nos multiplicar de 2 em 2 nesta hora, em nome de Jesus. E vamos orar, abençoando a vida desse irmão, em nome de Jesus, profetizando paz, alegria, prosperidade, unção dobrada no Espírito Santo sobre a vida dele, em nome de Jesus, um tempo sobrenatural de Deus sobre a vida deles, em nome de Jesus. Ore pela vida do seu irmão, ore pela vida daqueles que talvez não estejam aqui esta noite, em nome de Jesus. Senhor, Ele ouve a nossa oração, Ele ouve a nossa súplica, Ele ouve a nossa intercessão esta noite, nesta hora. Deus, Ele está aqui no nosso meio. Ó Deus, nós clamamos a Ti nesse momento. Nós pedimos ao Senhor a Tua direção. Invocamos o Teu governo para o nosso meio. Pedimos a Tua direção, ó Deus, sobre todos, ó Deus. Pedimos que o Senhor nos conduza. Pedimos que o Senhor nos guarde. Pedimos que o Senhor venha prover, ó Deus, todas as necessidades. Tu és o nosso refúgio. Tu és o nosso socorro. Tu és Deus forte. Tu és Deus poderoso. O Senhor é aquele que estava, ó Deus, com José. O Senhor é aquele que estava com Davi. O Senhor é aquele que estava com Neemias, ó Pai. O Senhor esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego. Oh Deus, o Senhor é aquele que estava com Daniel. Oh Senhor, o Senhor é aquele que estava com Paulo, com Silas. O Senhor é aquele que estava com Pedro, Senhor. Oh Deus, o Senhor sempre foi um Deus presente. O Senhor estava com Moisés, ó Pai. Oh Pai, nós clamamos a Ti nesta hora. Ó Deus, porque nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no Teu poder, Senhor. Por isso te pedimos a Tua interferência. Por isso te pedimos, ó Deus, a Tua direção. Por isso clamamos ao Senhor nesta hora. Visita a nossa casa. Visita a nossa família. Visita a nossa parentela. Visita, Senhor, cada membro desta igreja, Senhor. Visita aqueles que estão, ó Deus, afastados, desanimados. Te pedimos, ó Deus, ânimo sobre a vida dele, unção dobrada do teu Espírito, Senhor. Reergue aquele que está caído, Pai. Faz isto para a glória do teu nome. Te pedimos libertação para esta comunidade. Ó Deus, aqueles que andam cativos, aqueles que andam aprisionados, aqueles que andam cegos, Senhor, aqueles que andam cativos pelo vício, ó Pai. Ó Deus, aprisionados, Senhor, pelo vício, os liberta, Senhor. Ó Deus, que nós sejamos sal e luz, ó Pai. Oramos pelo nosso vizinho da direita, da esquerda, da frente, do fundo, Pai. Oramos, Pai, nesta hora. Ó Deus, pela vida de Suzane. Oramos pela vida do Roberto, Senhor, que estão internados, ó Pai. Ó Deus, restitui a saúde, Senhor. Os cura para a glória do teu nome, Senhor. Repreende todo impedimento das trevas, ó Pai.
Oh, Senhor, oramos, ó Deus, pela vida, Senhor. Ó Deus, de cada profissional que irá estar envolvido, Senhor. Ó Deus, no domingo, Senhor, por toda a vida de todos os voluntários, ó Pai, pela vida de toda a tua igreja, Senhor. Ó Deus, age neste lugar, que haja manifestação da tua presença, que seja um dia de salvação, ó Deus, que seja um dia de acolhimento, ó Pai, que seja um dia de transformação de vidas, ó Pai. Te pedimos nesta hora, Senhor, ó Deus, quebra todo impedimento, traz todo o suprimento, ó Pai. Ó Deus, que haja alegria, que haja unidade, que haja paz, ó Pai. Tudo seja feito para a glória e para o louvor do teu nome, Senhor. Oramos, ó Deus, nesta hora, pelo acampamento dos embaixadores, ó Pai. Ó Deus, supre todas as necessidades. Ser com todos aqueles que ali estão, irão estar, Senhor. Ser com aqueles, ó Pai, ó Deus, que irão ajudar, Senhor. Ó Deus, age com poder e graça, Senhor. Manifesta o teu poder, Senhor. Ó Deus, faz isto para a glória do teu nome. Ó Deus, toma, Senhor, o culto das mulheres em tuas mãos. Toma o culto da família, Senhor. Ó Deus, em tuas mãos, direciona todas as coisas. Ó Deus, nós cremos que agindo o Senhor, nada poderá impedir, porque tu és Deus forte, tu és Deus poderoso, tu és Deus maravilhoso, grandioso é o Senhor. Por isso invocamos o teu nome nesta hora. Por isso bendizemos o teu nome nesta hora. Por isso já agradecemos ao Senhor pelo teu agir, ó Pai. Muito obrigado, porque tu és o Deus que não rejeita oração. Tu és o Deus que ouve a nossa súplica, Senhor. E eu creio que o Senhor já começou a ordenar a vitória, a bênção, Senhor, a provisão, Senhor, sobre a vida de todos esses que estão clamando a Ti nesta hora. Visita os nossos filhos, ó Deus. Ó Deus, toma os nossos filhos em Tuas mãos, ó Pai. Te pedimos uma intervenção na vida de todos os filhos, ó Pai. Ó Deus, de todos os netos, ó Pai. Ó Deus, toma os nossos filhos em tuas mãos. Toma os netos das tuas filhas em tuas mãos. Toma esta juventude. Toma esses adolescentes juniores. Toma as crianças em tuas mãos, ó Pai. Que esta geração seja uma geração bendita do Senhor. Uma geração rendida aos teus pés. Rendida à tua palavra. Rendida aos valores dos céus, ó Pai. Neutraliza toda a fúria do inimigo, Senhor, na vida dos jovens, dos adolescentes, das crianças, ó Pai. Nós declaramos a bênção do Senhor sobre a vida deles, a proteção do Senhor sobre a vida deles, ó Pai. Que seja homens e mulheres temente ao Senhor. Ó Deus, alcança os seus corações, ó Pai. Alcança os seus corações para a glória e para o louvor do teu nome. Nós te oramos nesta hora agradecido por tudo. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus, a igreja diz: amém. Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é boníssimo. Irmãos, que alegria nós estarmos aqui, lembrando para os irmãos que sexta-feira é o culto do quê? Das mulheres. Ficou meio fraquinho aí esse negócio aí. Sexta-feira é culto de quê, mulheres? Das mulheres virtuosas. Então, vem e traga outra mulher. Eu sei que Deus tem algo reservado para todas as mulheres sexta-feiras. Sei que Deus tem algo maravilhoso. Mas aquilo que Deus quer derramar sobre a sua vida, traga uma amiga sua. Traga uma parenta sua. Traga uma vizinha sua. É como foi dito aqui esta noite, nós não fomos chamados para ficar SSS, salvo, satisfeito e sentado. Nós fomos chamados para ser salvo, satisfeito e de pé. Marchando para Jesus, anunciando o Evangelho de Cristo. Então, se mobilize para isso em nome de Jesus. E para tanto, também se mobilize para domingo nós estarmos aqui na
no mutirão missionário Aviva Boa Vista de São Caetano. Amém? Vamos dizer junto? Aviva Boa Vista de São Caetano. Algumas pessoas pensam que avivamento, irmãos, é movimento. Algumas pessoas pensam que avivamento é a manifestação dos dons espirituais. Avivamento é muito mais do que isso, né? Porque isso não vai acontecer no céu. Lá não tem nada dizendo que lá nego vai estar manifestando os dons espirituais. Avivamento é transformação de vida para transformar outras vidas. E quando nós vivemos isso, nós estamos sendo avivados. E domingo nós teremos a oportunidade de demonstrar o avivamento que já aconteceu em nossa vida para a glória do Senhor. Então você está sendo não convidado mais, mas convocado para estar junto com esse exército de Deus que vai estar aqui no sábado à noite. A carreta já chega alguns voluntários, nós já temos de fora, já em média de 83 voluntários já inscritos que estarão aqui no domingo para a glória do Senhor, para que nós possamos sacudir Boa Vista de São Caetano e dizer: Jesus Cristo transforma, aleluia! E ele transforma mesmo. Então, você venha domingo, a partir já de 7 horas da manhã, nós já estamos aqui de porta aberta, já se movimentando, as equipes estão já aí trabalhando, e a sua presença é importante. Pastor, o que é que eu vou fazer? Deus, na hora, vai colocar uma coisa para você fazer. Seja interceder, seja conversar com alguém na rua, seja aconselhar um, seja talvez limpar aqui o chão, né, varrer ali fora, pegar um copo de água. Deus vai te usar de forma sobrenatural no domingo, em nome de Jesus, e nós teremos a oportunidade de servir a Deus. Quero lembrar os irmãos que domingo à noite o nosso culto será na rua. Então, nosso culto, você está acostumado, e aí eu peço que você também fale para outros irmãos isso. Nós que estamos acostumados a vir para a igreja às 6h30 para começar o culto, o nosso culto deve começar às 5h30 da tarde para 6 horas. Assim que terminar os atendimentos, nós já estaremos começando o culto na praça. Então, nosso culto de domingo não será aqui dentro do templo, será na praça. Então, já avise os irmãos para eles também estarem aqui mais cedo. Talvez aqueles que têm impedimento de estar durante a semana no culto na igreja. Talvez ele também não faz parte do grupo de WhatsApp, então, ou não também acessa as redes sociais. Então, nós também somos esse canal de informá-lo, e eu peço essa contribuição a cada um de vocês nesse sentido, em nome de Jesus. E eu tenho certeza que o nosso testemunho ficará neste dia para que o nome do Senhor continue sendo engrandecido em nome de Jesus. Então, olhe para seu irmão e diga assim: domingo, fale com vontade para ele assim: domingo é dia de você testemunhar. Diga, então vigia, crente. Aleluia! Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes, no dia da gente testemunhar tudo aquilo que a gente vive aqui dentro, aí tem alguma coisa que não está do jeitinho que você gosta. Aí, ao invés de você ir lá tentar ajeitar, você vai reclamar. Domingo é dia de vigiar e testemunhar. A gente não reclama daquilo que não está do nosso jeito. A gente vai tentar dar um jeito. Aleluia! Então, a gente chegou no banheiro lá, viu o papel no chão, não teve ninguém que limpou. Ao invés de você falar isso, vai lá e pega logo e limpa. Economiza tempo. Ah, você viu que deixaram lá o negócio da água aberto. Como deixa aberto? Vai lá e fecha. Quem está entendendo? Aleluia. Ah, podia ter alguém ali evangelizando naquele grupo ali. Em vez de você ficar que tinha alguém, chama outro. E aí Ivo está passando. Oi, vamos embora aqui para pegar a palavra para essa pessoa aqui correndo. Domingo é dia da gente testemunhar e não murmurar para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Porque muitas das vezes a gente, em vez de aproveitar o momento para testemunhar, a gente fica somente olhando aquilo que não deu certo. Já começou a dar certo desde hoje. Porque nós iremos viver uma nova postura para a glória de Deus.
Falar em postura, eu quero louvar a Deus pela vida de Verón. Eu joguei o desafio dele ali. Ó, irmão, ore aí, ore. Vou dizer uma coisa para você, ore. Sabe por quê? Porque eu tenho pego no pé de Verão. Você pega sua guitarra, sua viola e vá tocar também. E tenho dito a ele o tempo todo isso. E hoje, sem ele, pastor, não ensaiou. Eu digo, é sem ensaiar mesmo. Chama a Paula aí, é sem ensaiar mesmo, irmão. E Deus vai te usar para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Deus é bom. Deus te abençoe. Mas quem vai pregar vai ser Ivo, sou eu, não? Né? Oremos. Pai, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado pelo teu cuidado. Continua a ministrar os nossos corações através do teu filho. Aquilo que o Senhor já colocou no seu coração, transmite para os nossos corações. E que nós possamos andar, ó Deus, conforme o teu querer e a instrução da tua palavra. Ministrada esta noite em nome de Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vós. Amém? Estou muito feliz pelo fato de estar aqui mais uma vez, sendo o escolhido de Deus para estar ministrando a sua palavra. Sempre quando eu tenho esta oportunidade, eu gosto de falar isso, que para mim uma das maiores e melhores oportunidades da vida que Deus concede é de estar ministrando a sua palavra, porque a palavra de Deus ela é infalível, a palavra de Deus ela é incontestável. Interessante que a palavra do Senhor ela é mais atual do que a notícia que vai acontecer amanhã. Por isso que eu me alegro no Senhor todas as vezes que eu subo neste altar, para assim estar ministrando a palavra do Senhor. E neste interim, eu convido a amada igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se coloque de pé em reverência à palavra de Deus e abram, por favor, as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do versículo 1, que diz assim: E, depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. E passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar para a Macedônia. E acompanhando até a Ásia, a Sópater de Bereia e dos de Tessalônica, Aristarco, e segundo e Gaio, de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Versículo 5. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. E depois dos dias dos pães asmos, que são os pães sem fermento, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. Versículo 9. E estando um certo mancebo, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomando de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Vamos repetir todos numa só voz o versículo 9? E estando um certo mancebo, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar,
tomando de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Podeis tomar os vossos assentos? Meus queridos irmãos, eu louvo a Deus porque vai se passar vários séculos e hoje nós estamos no século 21 e Deus ainda continua ministrando ao nosso coração. Por muito tempo, Deus ele falou pelos seus profetas, mas hoje Deus ele fala através do seu Espírito diretamente ao nosso coração. Mas Deus ainda continua usando pessoas comprometidas com Ele nesta terra. Interessante é que na última quarta-feira, quando Sandra estava aqui ministrando, quando ela nos convidou para que nós orássemos ao Senhor, no momento da oração, conforme alguns pregadores dizem, né? Eu recebi aquela inspiração do Senhor. Eu não gosto de dizer isso, mas no momento da oração, Deus me deu essa mensagem, a mensagem de Eutico, e o tema ecoou profundamente no meu coração, alertando assim desta forma: cuidado com as indecisões da vida. Interessante que o nosso pastor presidente trouxe um sermão cristocêntrico. Quem esteve aqui no culto pôde contemplar e viu o quanto Deus ministrou ao nosso coração. E eu estou muito feliz com esse Deus. Por isso que eu louvo a Deus aqui, pela vida dos irmãos. Por isso que eu louvo a Deus aqui, por esse ministério Batista Fonte da Vida. Porque aqui há homens e mulheres comprometidos no Senhor. E Deus, ele não mudou, meus irmãos. Deus, ele ainda continua sendo o mesmo. Irmãos, interessante que esse texto que nós acabamos de ler é um texto que praticamente toda a igreja conhece. Muito embora a gente não ouve muitas pessoas pregarem acerca desse texto, mas é um texto bastante conhecido pela igreja, que fala sobre o apóstolo Paulo. Mas antes de falar sobre Paulo, eu quero trazer também o foco principal é Jesus. Interessante é que quando Jesus ele veio à Terra, Jesus ele tratou sobre muitas questões sociais do dia a dia. Jesus ele falava muito sobre o reino e ele usava figuras humanas e ele usava coisas do dia a dia, tais como aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Assuntos do dia a dia, porque vocês estão preocupados pelaquilo que vai comer ou pelaquilo que vai vestir. Jesus ele foi um mestre extremamente sábio, que ele falava de coisas do reino, falava de coisas celestiais, e ele trazia para o dia a dia, para que aquelas pessoas que não tinham um certo conhecimento compreendessem. Mas, todavia, interessante é que para os discípulos, Jesus ele ministrava as coisas do reino de Deus. Para isso e por isso que o reino de Deus só se discerne quem é espiritual. Quem não vive uma dimensão espiritual com Deus não vai conseguir discernir as coisas de Deus. Até porque o homem natural ele não consegue entender as coisas sobrenaturais de Deus. Eu tomo como exemplo a vida de Nicodemos. Nicodemos, um homem que tinha muito estudo. Talvez aqui tenha um irmão que possa se equiparar com a vida de Nicodemos, tinha muito estudo, era mestre. Mas quando Jesus ele falou acerca de assuntos espirituais, Nicodemos não entendeu. E Jesus disse: Tu és mestre em Israel e você não está compreendendo isso.
Sopra-se o vento, ouve-se a sua voz, não sabe nem de onde vem e nem para onde vai. Assim são todas aquelas pessoas que são nascidas de Deus. Aí vem o apóstolo Paulo nesse sermão. Alguns pregadores que querem colocar a culpa no sermão extenso de Paulo. Eu não vou por esse caminho. Apesar que a Bíblia diz que o culto precisa ser realizado com ordem e com decência. Não importa se o irmão pregou meia hora, não importa se o irmão pregou 2, 3 ou 4 horas. O que importa é que desde que o sermão seja cristocêntrico, isso que é importante para a nossa vida, meus irmãos. E Paulo está aqui diante de um cenário onde tinham vários irmãos. No primeiro dia da semana, possivelmente poderia ser um domingo, no partir do pão ali, na comunhão com aqueles novos decididos no Senhor. E naquele culto fervoroso, onde Paulo não estava pregando uma autoajuda, que diz que a força está dentro de você, que você é capaz de vencer. Paulo ali não estava ensinando os ensinamentos de Pablo Marçal, que ensina sobre o curso milionário. Não estava pregando sobre isso. Paulo estava pregando Jesus, o Jesus que foi morto. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou com provas infalíveis e incontestáveis. O sermão foi cristocêntrico. Os irmãos estavam entendendo aquele culto, estavam entendendo a mensagem cristocêntrica trazido pelo apóstolo Paulo, o apóstolo que era perseguido por causa do evangelho. E o próprio Jesus disse que ele seria perseguido por causa do evangelho. Paulo já sabia da sua missão, que ele seria perseguido sim, por amor do evangelho. Interessante é que a Bíblia diz que ninguém que se milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de o agradar aquele que o alistou para a guerra. Por mais que a Bíblia relate que o sermão foi extenso, mas eu queria estar naquele culto para ouvir o apóstolo Paulo pregando acerca de Jesus, aquele Jesus que é, aquele Jesus que era e aquele Jesus que há de vir, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou os céus e a terra, que enviou Jesus na plenitude dos tempos, quando tudo estava preparado. Jesus, ele veio para libertar o povo do império das trevas. Talvez naquele culto lágrimas estavam caindo sobre os rostos dos irmãos, mas tinha um certo jovem cujo nome Eutico, mancebo, a Bíblia não relata o seu nome. Eutico estava na janela. Meus irmãos, uma coisa é a gente estar no culto. E outra coisa é ter interesse pelo culto. Sabia disso? Sabiam disso que às vezes nós estamos no culto, mas não estamos tendo interesse pelo culto? Todo mundo aqui já passou por isso. Está no culto, mas não está tendo interesse pelo culto. Ninguém aqui é Robocop. Deus não criou seres robôs. Temos sentimentos, alma, corpo e espírito. Ninguém aqui é super-herói. Ninguém aqui é uma heroína. Temos sentimentos. E às vezes nós estamos no culto, mas estamos pensando no boleto. Às vezes nós estamos no culto, estamos pensando no aluguel. Às vezes nós estamos no culto, estamos pensando no carro que quebrou, ou na moto que quebrou. A Bíblia não fala a situação pela qual Eutico estava na janela, mas janela é local de perigo.
Não fique na janela, meus irmãos. Esteja no culto, mas tenha interesse pelo culto. Às vezes, nós estamos aqui, mas a nossa mente não está. Isso é um perigo. Eutico estava no culto, mas ele não tinha interesse pelo culto. Porque se ele estivesse no culto como ele estava, e se ele tivesse interesse pelo culto, ele não estaria na janela, ele estaria aos pés do apóstolo Paulo, ouvindo o sermão cristocêntrico. E às vezes nós nos questionamos porque a gente não consegue avançar no reino de Deus. E a Bíblia diz no livro desses Salmos, número 100, versículo 2: rendei culto ao Senhor com alegria, vinde à sua presença com cânticos de louvor. Talvez Eutico não estava adorando na janela, porque janela é um local perigoso, cuja Bíblia relata que ele caiu daquele terceiro andar e ele morreu. Interessante que ele deu trabalho ao apóstolo Paulo, que a Bíblia diz que Paulo teve que parar o sermão cristocêntrico, descer e ressuscitá-lo, o camarada. Não dê trabalho ao seu pastor. Neste ano de 2024, não dê trabalho à sua liderança. Não dê trabalho à sua equipe. Saia da janela e vamos viver o melhor de Deus neste ano de 2024. Mas cuidado, 2024, o amanhã não nos pertence. O amanhã, na visão de Deus, é apenas uma expectativa. É Deus quem vai permitir se nós acordaremos amanhã. É dever nosso deitar e dormir, mas o levantar é apenas uma expectativa de Deus. Se Deus permitir ou não, enfim. Mas enquanto nós estamos aqui hoje, nesta noite, respirando, ouvindo esse sermão, o conselho da parte de Deus é que nós possamos sair da janela e sentar aos seus pés para ouvir a sua palavra. Livro de Salmos, número 149, versículo 6. Estejam os altos louvores a Deus, sempre em seus lábios, em suas mãos, a espada de 2 gumes. Quem está na janela não consegue adorar o Senhor. É preciso sair da janela. É preciso sair da janela e viver a vontade de Deus sobre esta terra. Que a vontade de Deus é que nós possamos o conhecê-lo da forma como ele é, em espírito e em verdade. Tudo que Deus mais anseia de nós como seres humanos é conhecê-lo na sua máxima totalidade. É tê-lo experiência com ele. É mergulhar na sua palavra. É você orar e Deus falar com você. Não porque você merece, mas é porque você está se aproximando a cada dia mais dele. E Eutico estava na janela. Talvez ele não estava nem ouvindo mais aquele sermão, que a Bíblia diz que ele caiu e morreu. Janela, zona de perigo. Interessante é que a nossa escolha vai revelar o nosso propósito. A nossa escolha revela o nosso propósito. E a forma como a gente vive demonstra quem somos. Paulo e Silas estavam na prisão, as mãos e os pés acorrentados. Eles tinham de tudo para não adorar ao Senhor. Mas a Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores ao Senhor. E os demais presos escutavam.
De repente veio um grande terremoto que balançou o alicerce da prisão. As correntes se partiram. E o carcereiro queria tirar sua própria vida. E Paulo disse: não faça isso, porque todos nós estamos aqui. Paulo e Silas, na prisão, adoraram ao Senhor. Prisão, local insalubre. Alguém aqui já visitou um presídio? Ninguém. Já? É horrível. É horrível. Eu já visitei. Até porque eu tenho um irmão que é funcionário público e às vezes ele me pede para ele levar uma farda para ele, um alimento que minha mãe faz, e eu já visitei. É horrível. É coisa maligna pura, irmãos. E aqueles dois irmãos estavam ali, naquele local insalubre, mas eles estavam orando, cantando louvores ao Senhor. E Deus manifestou a sua graça. Paulo estava naquele culto, Eutico na janela. Não aconteceu nada. E se de fato nós queremos viver o melhor de Deus para este ano, precisamos sair da janela. Interessante que quando Paula estava aqui ministrando a palavra do Senhor, meu coração saltou de alegria, porque eu lembrei do meu filho na fé. Semana passada ele já foi consagrado a evangelista. Meus irmãos, enquanto eu permanecer na janela, eu não vou enxergar os propósitos que Deus tem para a minha vida. Eu vou morrer. Saia da janela e se desafie neste ano. Hoje, a partir de hoje, viver os planos que Deus tem para a sua vida. Eu preciso me desafiar a partir de hoje e sair da janela e viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Ali sentado, eu estava chorando com o Senhor. Passei o culto todo ali sentado, chorando e agradecendo a Deus por tudo que aconteceu na minha vida. Irmãos, as cicatrizes, elas vão embora, mas a dor ainda continua. As lembranças ainda vêm. Ainda que hoje Deus me dê um filho de 3 anos, mas até hoje eu lembro da minha filha. E tem momentos que eu evito ouvir certas matérias jornalísticas quando exploram muito a miserabilidade humana. E quando se fala em bebê, eu ainda evito assistir. Mas quando eu estava ali sentado, eu estava fazendo uma retrospectiva da minha vida e agradecendo a Deus. Que se talvez hoje a minha filha estivesse viva, no dia 26 desse mês, ela estaria completando 6 anos de vida. Mas eu louvo a Deus por tudo que aconteceu na minha vida. Porque hoje eu entendo que eu não estava vivendo uma realidade de Eutico. Eu não estava na janela. Eu estava firmado no Evangelho. Porque se talvez eu não tivesse firmado na rocha, que é Jesus, eu não estaria mais aqui. As minhas forças foram-se embora. O desânimo bateu na porta. Questionei muito a Deus o porquê isso aconteceu. Certo é para que isso aconteceu. Deus, qual foi o seu propósito para que isso acontecesse na minha vida? Por muito tempo eu questionei ao Senhor. Por muito tempo eu andei na janela como Eutico estava, disperso. Até que um dia chegou um pastor aqui nesse altar, pregou sobre finanças. Não tinha nada a ver com o que eu estava passando. Não tinha nada a ver. Era eu e Deus. Eu questionava muito a Deus. Deus, por que, Senhor? Para que isso aconteceu? Depois de todo o investimento, Senhor, isso aconteceu. Até que chegou um dia, lá fora, estava eu e o vice-moderador, irmão José Francisco, aquele senhor, bem franzinho,
bem baixinho, com seus olhos verdes, apertou a minha mão e disse: Homem de Deus, não convém você ficar questionando as coisas. E a partir daquele dia, eu parei de questionar ao Senhor, saí da janela e hoje eu aceito isso como um propósito de Deus. E tudo que aconteceu na minha vida contribuiu para que o progresso de Deus continuasse na minha vida. E talvez se eu continuasse como Eutico estava na janela, talvez hoje eu não estaria dando esse testemunho de vida, esse testemunho de esperança. Porque é muito fácil a gente ver na mídia, fulano perdeu um filho, fulano perdeu uma filha. Mas quando acontece com a gente, rasga o nosso coração e mexe com a nossa vida. Mas quem está firme em Jesus não permanece na janela. Quem está firme em Jesus senta aos seus pés para ouvir a sua palavra, para ouvir aquilo que Deus tem para ministrar ao nosso coração. Segunda orientação: não fique na janela, porque Jesus está voltando. Eutico morreu, ele caiu. E Deus ele não quer que a gente caia da janela, muito embora isso seja uma metáfora que eu estou pregando aqui. Espero que os irmãos entendam, mas saia da janela. Há muitas pessoas que passaram por aqui, há muitas pessoas que sentaram nesta cadeira, nas outras cadeiras brancas, e hoje estão como eu, estão lá fora, morreram, não estão mais aqui. E Deus quer levantar você nesta noite. Deus quer levantar a minha vida para ir buscar essas pessoas que estão mortas. Assim como Paulo teve que parar o sermão e ir lá ressuscitar Eutico, Deus conta conosco nesta noite para buscarmos aquelas pessoas que um dia esteve aqui, que hoje não estão mais aqui. Hoje estão em outros arredores da vida, fazendo outras coisas que às vezes não louvam ao Senhor. Mas o que nos importa é que Deus ele conta conosco nesta jornada. Porque Jesus está voltando, meus irmãos. Hoje eu vi um emblema em um carro. Jesus está voltando. Saia da janela e fique na brecha, porque a qualquer momento Jesus ele voltará. A volta de Jesus ela precisa ser pregada a todo e qualquer momento. Até porque a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. O amor de Eutico se esfriou. Ele nem estava ouvindo mais o sermão. Ele estava na janela. Ele adormeceu por um sono pesado e ele caiu e morreu. E Deus ele conta conosco nessa jornada, meus irmãos. Deus ele nos chamou para vivermos uma jornada de fé. Deus ele nos chamou para vivermos uma jornada de fé, porque a Bíblia diz que necessário é que todos aqueles que se aproximem de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador para aqueles que o buscam. Busquemos ao Senhor a partir de hoje, porque a gente não sabe o dia que Jesus vai voltar. Ele pode voltar até hoje. E como está a minha vida? Não vou perguntar como é que está a vida de vocês. Cada um que faça a sua autoanálise. Eu preciso avaliar como está a minha vida. Será que eu estou como Eutico, sentado na janela, preocupado com um boleto? Será que eu estou no culto, mas eu estou sem interesse no culto? Será que eu estou no culto, mas a minha mente está lá no mundo? Será que eu estou no culto, mas eu estou preocupado com o que ainda vou fazer amanhã? O amanhã não nos pertence. O que nos pertence é o hoje, é agora. Tanto que a Bíblia diz que quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Parece que às vezes nós estamos fazendo a coisa certa,
mas de maneira errada. Uzá fez isso. Uzá teve uma boa intenção no seu coração em conduzir a arca do Senhor. Ele teve uma boa intenção, certíssimo. Mas, porém, ele conduziu de forma errada. Ele não era sacerdote. E a arca do Senhor não era para ser conduzida numa carroça de boi. Não era para ser. Era para ser conduzida pelos levitas. E quando ele viu a arca do Senhor caindo, quando ele colocou as mãos, ele morreu. Davi teve uma certa parcela de culpa neste episódio, porque ele sabia que Uzá não tinha a capacidade para conduzir a arca do Senhor. Parece que às vezes estamos fazendo a coisa certa, mas de maneira errada, meus irmãos. Meus irmãos, vamos viver aquilo que Deus tem para a nossa vida, porque tem pessoas que precisam do nosso testemunho, tem pessoas que precisam ver Cristo na nossa vida. Tem momentos da vida que a gente não consegue colocar a Bíblia debaixo dos nossos braços, mas a Bíblia, ela precisa ser refletida pelos nossos atos. A Bíblia, a palavra do Senhor, ela precisa ser refletida por intermédio da nossa atitude. A palavra do Senhor, ela precisa ser refletida nas pessoas através da minha ação. E a ação que Eutico teve demonstrava o seu desinteresse pelas coisas de Deus. E a forma como eu me comporto, a forma como eu ando na presença do Senhor, vai revelar se eu tenho compromisso com Ele ou não. Eutico não tinha nenhum compromisso com Deus. Quem tem compromisso com Deus não anda na janela. Quem tem compromisso com Deus é obediente. O pastor está pregando, ele está sentado. Larga o celular. Salvo se for algo essencial, como aqui no culto. Minha mãe ligou, corri rápido, falei com ela, voltei para o culto. Mas parece que às vezes nós estamos como Eutico. Estamos no culto, mas não estamos tendo interesse pelo culto. O culto está acontecendo. Deus está falando ao nosso coração. Estamos no WhatsApp, cobrando alguém. Estamos mexendo no celular. E às vezes é um detalhe. Isso não é um culto de doutrina. Quem doutrina é o pastor. Eu estou aqui apenas ministrando aquilo que Deus está colocando no meu coração. Mas às vezes isso se eu não vigiar, acontece comigo. Estou na igreja. Os irmãos estão aqui ministrando os hinos. O pastor está aqui pregando, trazendo um sermão cristocêntrico. E talvez eu estou sentado na cadeira, igual a Eutico. Não estou dando razão. Não estou dando o valor que é devido para o sermão cristocêntrico que está sendo pregado naquela noite. E às vezes o pastor passam dias, semanas, meses, meditando sobre aquela palavra para trazê-lo num dia, para ministrar ao nosso coração e saciar a nossa fome, conforme diz a Bíblia, que eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E às vezes nós estamos dispersos, não estamos dando, não está nem aí para aquilo que está sendo pregado no culto. Será que nós não estamos nos comportando igual a Eutico? Eutico aqui simboliza vários momentos da vida que a gente passa, indecisões da vida, certas escolhas que a gente toma, que parece que aos nossos olhos é bom, mas a Bíblia diz que o homem planeja 1000 coisas, mas a resposta vem do Senhor. Há caminho que ao olho do homem parece bom, mas no final é caminho de morte. Eutico teve a escolha de estar aos pés do apóstolo, ouvindo o sermão cristocêntrico, mas ele não escolheu isso. Ele escolheu estar na janela e ele morreu. Se for de morrer aqui nesta noite,
A gente vai morrer para as coisas deste mundo e ressuscitaremos para vivermos a vontade de Deus neste século 21. E se for de morrer, morra para este mundo, mas ressuscitemos para vivermos a vontade de Deus. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que eu não estou vendo, mas eu estou crendo que Deus ele vai realizar na nossa vida. Fiquemos de pé, irmãos. Aleluia. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo de Deus. Pai, nós queremos bendizer o teu nome, Senhor, nesta hora. E declarar mais uma vez que a nossa mente, ela é tua. Que o nosso coração, ele é teu, ó Pai. Que a nossa vida pertence tão somente ao Senhor, ó Pai. E diante da tua palavra ministrada esta noite, nós só podemos dizer uma coisa: eis-nos aqui, ó Deus. Usa as nossas vidas, porque nós não iremos ficar na janela, porque a janela é um lugar de distração, ó Deus. A janela é um lugar, ó Deus, aonde nós perdemos o foco e saímos do centro da tua vontade. Por isso nós queremos dizer que nós queremos andar dentro do teu tabernáculo, no santuário do Senhor, envolvidos, ó Pai, com a tua obra e com aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Portanto, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a viver o teu propósito. Nos ajuda a viver o teu querer. Nos ajuda, Senhor, a viver a tua vontade, Senhor. Para que, através de nossas vidas, outras vidas ouçam a tua palavra. Assim como Paulo e Silas, no tempo da adversidade, louvaram ao Senhor. E todos aqueles que estavam também vivendo momentos difíceis, pôde ouvir a tua adoração e o testemunho dos teus filhos. Usa as nossas vidas para testemunhar do evangelho do Senhor que alcançou a nossa vida. Faz isso em qualquer circunstância, para a glória do teu nome e para o louvor do teu nome. Continua abençoando o teu filho, derramando a unção dobrada do teu Espírito sobre a vida dele. Que o Senhor continue o capacitando e usando para a glória do teu nome. Amém. Mas se esta noite alguém aqui, ó Pai, que por alguma circunstância imaginava em ficar na janela, que esta noite o Senhor a traga para o centro da tua vontade, para a glória do teu nome, Senhor. Faz isso, Pai. Faz isso em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Agora leva-nos em paz para os nossos lares. Nos livra do homem sanguinário e roubador do meio do caminho. Nos livra de todo acidente. Nos faz chegar em casa em paz e encontrar a nossa família em paz. Em nome de Jesus. Que o amor do Deus Pai, que a graça do Deus Filho e as santas consolações do Deus Espírito Santo repouse sobre cada um de vós, de agora e para todo sempre. Amém. Aleluia.